Nesta aula nós vamos estudar um outro item importante dentro das anotações que fazem parte da documentação do projeto, que são os símbolos. Eu pulei aqui propositadamente os itens identificador e nota-chave, porque eu quero abrir um capítulo exclusivo para esses dois elementos, ok? Então vamos passar diretamente aos símbolos. Os símbolos são uma categoria especial de elementos 2D que tem algumas nuances assim particulares na hora de inserir. Vamos estudá-las a partir de agora. Primeiramente, eu estou aqui numa planta de piso, né? E se eu vier aqui inserir símbolo, reparem que as famílias disponíveis aqui são um pouco limitadas. Esses elementos aqui, daqui a pouco eu vou explicar com mais detalhe, eles são criados a partir de um modelo padrão de criação de famílias, chamado de anotações genéricas. O que isso significa na prática? Que eu posso, por exemplo, inserir aqui uma seta norte. Está lá colocada a minha seta norte, sem problema. No entanto, se eu vier aqui em símbolos e for lá em carregar famílias, normalmente o Revit direciona aqui para anotações. Tá? Eu não consigo, através de símbolo, do comando símbolos, inserir modelos e nem anotações que tenham sido criadas com base em padrões diferentes de anotações genéricas. Por exemplo, eu vou aqui em anotações, eu posso tentar inserir um elemento de corte, por exemplo, preenchido com folha. Quando eu clicar em abrir, o Revit vai me dar uma mensagem de que eu não consigo inserir essa categoria desta forma, ok? Se eu tentar de outra forma carregar em anotações, vou procurar aqui seta norte 1, por exemplo. Clico em abrir, eu já consigo inserir este elemento sem problemas. Por que eu não consegui inserir o outro elemento? Porque ele é um tipo específico de identificador, que nós vamos ver na sequência do curso. A gente já viu lá, já utilizou os identificadores em várias situações, né? Se eu clicasse, por exemplo, em identificar por categoria e selecionasse uma determinada porta, esse símbolo seria inserido aqui de acordo com o padrão associado àquele elemento. Mas esse símbolo aqui, embora seja graficamente para a gente um símbolo, ele é um identificador. Os símbolos eles são uma categoria muito especial, como eu falei. Agora, se eu quisesse, por exemplo, colocar um símbolo desse, como se fosse uma legenda identificando o que significa esse símbolo, eu iria em uma vista de legenda. Aqui, ó, legendas. Então, por exemplo, aqui legendas de anotações, que a gente já viu isso em outras aulas. Eu clicando aqui em símbolo, reparem que agora o rol de elementos disponíveis, ele inclui tanto os símbolos propriamente ditos, quanto os identificadores. Tá ok? Porque aqui, nessa vista de legenda, ele vai me permitir exatamente formar uma legenda, identificando cada elemento, o que ele representa. Se eu escolhesse, por exemplo, aqui identificação de corte preenchido, porque a gente colocou, aí aqui eu consigo fazer uma chamada dizendo o que é cada número desse, como o número do detalhe, número da folha, conforme a gente já viu. E como criar um símbolo? Vou voltar aqui inicialmente para a nossa planta do térreo e vou fazer o seguinte: vou lá em arquivo, novo, e eu já peço aqui, ó, símbolo de anotação. Esta opção de criação, ela vai servir tanto para criar um identificador quanto para criar um símbolo. O que vai diferenciar é na hora de selecionar o modelo. Quando eu quero criar um símbolo, eu vou usar anotação genérica, no caso aqui métrica. Nós aqui no Brasil trabalhamos na unidade metros, ok? E aí eu tenho um arquivo novo e eu posso aqui criar o meu símbolo. Inicialmente eu vou deletar essa nota, senão ela vai fazer parte da família. E aqui neste espaço eu vou criar o meu símbolo. É um espaço semelhante aos itens de detalhe vistos na seção anterior, onde eu, no entanto, vou criar meus símbolos de anotações raciocinando em tamanho impresso em milímetros, ou seja, se eu colocar um elemento de 10 milímetros, aqui
quando eu inserir no meu desenho, seja lá no modelo, ou seja, numa folha ou na legenda, ele terá 10 milímetros impresso, ok? E eu tenho duas formas, basicamente, de criar esse elemento. Ou diretamente aqui, utilizando o menu Criar, eu usaria os elementos de anotação, ou eu poderia utilizar ou importar um elemento do AutoCAD, por exemplo. Vou aproveitar então para fazer uma propagandazinha aqui do CAD Norma para AutoCAD. E aqui eu posso ir na biblioteca do CAD Norma. Neste caso eu vou usar aqui a configuração milímetros, ok? 1:1. E vou buscar aqui em incêndio e SPDA, por exemplo, vou buscar aqui esse símbolo de sirene, tá, de incêndio. Vou clicar em inserir. Aqui eu vou colocar no ponto 0,0, por questão de facilidade, na hora de transportar lá para o Revit. Eu vou medir aqui, por exemplo, a distância daqui até aqui tem 4, significa 4 milímetros. Ok? Em princípio eu vou deixar com esse tamanho, depois a gente pode ver se está adequado lá no Revit. Vou salvar esse desenho, por simplicidade vou salvar na minha área de trabalho, vou chamar de sirene. Muito bem, vou lá no Revit agora, venho no menu inserir, importar CAD, tá lá, sirene. Eu vou usar aqui o default, preservar, né? Aqui na escala eu posso usar o fator de personalização, se eu quiser, para aumentar, já dobrar o tamanho, enfim, tá? Ou usar em milímetros, autodetectar, enfim, aquelas opções. E origem para origem, que é a vantagem de eu ter inserido o símbolo lá no 00. Clico em abrir. Ele vai, em princípio, buscar os elementos no papel, né, no layout ou paper space do AutoCAD, por se tratar de um elemento de anotação. Mas como ele não achou, ele pergunta: deseja importar elementos do modelo? Eu digo sim. Está lá o meu símbolo inserido. Ok? Importante, eu vou usar esse símbolo, em princípio, apenas como referência de desenho. Eu fiz já alguns testes explodindo os elementos e aproveitando, não deu muito certo não, tá? Então vou usar simplesmente como referência de fundo. Bem, o princípio é muito simples agora. Eu posso criar, por exemplo, uma região preenchida, vou editar tipo. Aqui um outro detalhe muito importante sobre a criação de regiões preenchidas: não sobreponham linhas com regiões preenchidas. Tá, ok? Porque aqui vocês reparam que as opções de região preenchida neste tipo de arquivo elas são mais limitadas. Tá, ok? Então vou usar a região preenchida 1 com fundo verde. Clique em OK. Clico em aplicar OK. E vou usar aqui os elementos internos. Ok? Um por um. Tá? Cada região preenchida fechada. Porque eu fiz alguns testes, talvez eu não tenha conseguido. Não tem a opção de colocar para trás aqui nesse editor. Observe aqui que não existe a opção de jogar a chura para trás. Então eu preferi fazer um a um, né, cada região preenchida. Vou criar ela fora do vídeo para economizar tempo. Muito bem, eu vou fazer a mesma coisa agora para o círculo. Vou criar outra região preenchida. Agora vou editar tipo, duplicar, região preenchida 2. Vou colocar em vermelho. Ok, ok. E vou agora selecionar o círculo de volta e vou desenhar o contorno. Desenhei todo o contorno, clique em OK. Está lá o meu símbolo. E por último eu vou criar algumas linhas também. Eu estou pulando algumas etapas, como selecionar, subcategoria, tá certo? Mas vocês façam com minúcia aí o seu símbolo de anotação. Muito bem, uma vez criado, eu vou selecionar o elemento importado do AutoCAD. Repare que ele está fixado, eu vou desafixá-lo, né? Seleciono e deleto, para ele não ser importado lá para o meu desenho. Salvo, vamos colocar aqui documentos, CAD Norma Revit. Eu deveria colocar um outro item aqui, o item J, uma nova pasta, para eu não ter dificuldades futuramente em saber se eu posso inserir ou não determinados símbolos. Então crio uma pasta exclusivamente para símbolos, e aqui eu posso dentro dela, por exemplo, criar para incêndio. E aqui eu chamaria de sirene.
ok? É uma família RFA criada a partir de um arquivo RFT, né? Revit Family Template. Muito bem, salvei. Agora eu posso carregar no projeto e eu consigo inserir esse símbolo aqui, identificando que aqui haverá uma sirene de alarme de incêndio. Da mesma forma, eu acessando a legenda de anotações, eu posso inserir símbolo, já está lá disponível sirene, eu coloco na minha legenda e uma nota de texto identificando o que é aquele símbolo. Reparem que quando eu seleciono esse símbolo, aqui no menu modificar aparece a opção chamada de detalhe. Eu posso adicionar uma chamada de detalhe. Aqui neste caso não tem muito sentido, né? Se eu fosse editar símbolo, eu posso escolher como única propriedade aqui exatamente a seta de chamada de detalhe, que aqui nesta legenda não faria muito sentido, então eu posso remover, mas lá na minha planta de piso eu poderia colocar esse elemento numa localização mais adequada. Seleciono, posso adicionar aqui uma chamada de detalhe, né, para indicar onde fica, né, sem tumultuar o desenho. E aqui em editar tipo, eu poderia escolher aqui a minha ponta de seta, né, como chamada de detalhe mais adequada para os meus padrões. Existem alguns símbolos especiais comuns ao projeto, né, por exemplo, seta norte, né, eu posso inserir aqui, eu já tenho no meu desenho aqui um seta norte, um pouquinho mais bonitinho do que esse que foi inserido aqui, e eventualmente eu gostaria de rotacionar esse desenho. Como é que eu faço isso? Eu desenho uma linha, eu até já mencionei isso num outro vídeo específico lá quando eu falei sobre norte e do projeto, né? Mas eu vou relembrar aqui que eu posso em anotar, criar uma linha, né, de anotação, seleciono o meio aqui e posso colocar essa linha aqui no ângulo desejado. Para isso eu coloco aqui, por exemplo, 38 graus, um número qualquer. Movo essa linha e em seguida eu posso selecionar esse elemento, pedir para rotacionar. Na maioria das vezes o centro de rotação não estará no ponto desejado, então clico na bolinha, arrasto o eixo de rotação, marco um ponto aqui nesta linha e depois rodo para essa aqui, instalar o meu norte na direção desejada e em seguida eu apago essa linha de referência. Um outro símbolo que eu queria destacar aqui também é o símbolo de escala gráfica. No caso aqui, escala gráfica 1:100, e eu insiro esse símbolo. Reparem que se eu medir a distância desse início aqui até o final, ele tem 10, ok? Se eu alterar a escala aqui para 1:50, reparem que todos os símbolos gráficos eles se adequam à nova escala automaticamente, que é um comportamento análogo aos elementos anotativos lá no AutoCAD, né? Medindo agora essa distância nesse novo objeto, agora eu vou ter 5 metros, então eu teria que construir uma escala gráfica 1:5, né? Editando esse elemento e mudando aqui para 2,5 o texto e aqui para 5, tá certo? Então isso é uma coisa importante, porque os símbolos eles se adaptam, e no caso específico de escala gráfica eu teria que ter uma escala gráfica para cada escala, ok? Bem, com isso nós terminamos esse assunto, que é bem simples, né? Símbolo. Eu já vi aqui em outras aulas lá, quando eu falei sobre escadas, né? A inserção do caminho de escada, e esses outros elementos aqui de símbolos, eles dizem respeito à parte de estruturas, né? Então eu vou deixar para abordá-los, embora a teoria seja a mesma, né? A sua utilização eu vou abordar quando nós entramos na parte de estruturas dentro do Revit. Peço desculpas especificamente nessa aula pelo cachorro do vizinho latindo aí, mas não tem muito o que fazer, ok? Nem sempre a gente consegue uma situação ideal de gravação, mas acho que deu para passar o conteúdo. Nos vemos então no próximo capítulo, onde faremos uma abordagem mais minuciosa sobre identificadores e notas-chave. Bons estudos e até a próxima aula.